ao mesmo tempo, quem está ali diretamente falando com a população, lidando. É a eleição que a gente tem esse ano, que a gente fala a eleição mais próxima do cidadão, não é? Que fala sobre a rua, sobre o bairro, sobre as questões da vida concreta. São as prefeituras, são as gestões municipais. Armando, como uma gestão municipal pode criar um ambiente mais favorável, por exemplo, para a execução e para a prospecção de negócios, já que também é claro que a viabilidade financeira faz parte de uma cidade inteligente, de uma cidade resiliente também. Sem dinheiro, a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente. A gente tem que ter, né, um ambiente de negócios positivo nas cidades, né, para que as cidades possam captar esse investimento. Então, a gente ter segurança jurídica, a gente ter marcos regulatórios bem estruturados, né, não mudar a regra do jogo no meio do jogo, acho que é muito importante. Fazer essa lição de casa fiscal, como a Zeina estava falando, né, a gente lembra aí, alguns anos atrás, a Prefeitura de São Paulo não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar carro para as equipes poderem andar, não tinha equipamento para as equipes, enfim, tudo isso teve que passar por um grande rearranjo fiscal, reforma administrativa, reforma previdenciária, respeitar o teto de gastos, todas essas questões que são muito importantes para que a gente tenha uma saúde financeira, que a gente dê confiança para o investidor e para que o investidor acredite de que naquela região, naquele município, naquele estado, naquele país, ele pode investir porque ele vai ter um retorno. E esse é o grande papel, acho que, do setor público, né? Dar confiança para o empresariado, mostrar que o poder público é um parceiro do empreendedor, porque quem gera emprego é o empreendedor. E cabe ao poder público criar as condições para que esse ambiente de negócios ele seja próspero, para que a gente possa trazer cada vez mais empresas, fazendo com que essas empresas gerem cada vez mais empregos e a população tenha renda para que essa economia gire cada vez mais forte. Agora, na prática, como é que você comunica para o empreendedor ou para aquele que está pensando em empreender o seguinte: olha, venha para cá ou fique aqui, mantenha o seu negócio aqui, que aqui as coisas vão funcionar. Que tipo de instrumentos existem hoje dentro daquilo que é possível ser colocado em prática pelo poder público? Olha, hoje o que a gente consegue fazer muito é fazendo essa prospecção de atração de investimentos para que a gente possa buscar esse investimento, não mudar a regra no meio do jogo, né, mostrando austeridade fiscal, e aí a gente consegue ter algumas ferramentas dentro da administração pública para buscar esse investimento. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem tanto para o pequeno quanto para o grande empreendedor, serviços para que ele possa confiar na administração pública, seja por meio da ADESAMPA, onde a gente dá toda uma assessoria para que aquele empreendedor possa investir na cidade de São Paulo, desde aquela pessoa que está no projeto inicial, tem uma ideia na cabeça, nem sabe por onde começar, para se formalizar, para contrair crédito, para se desenvolver. Quem já tem um negócio, mas quer começar a progredir, começar a alavancar o seu negócio. Quem é uma startup que tem aí uma questão de inovação tecnológica, hoje na cidade de São Paulo a gente tem aí mais de 2.000 startups mapeadas dentro do sistema, e a gente fazer com que esse ecossistema ele seja cada vez realimentado. E aí a gente consegue fazer essa busca por novas empresas, fazendo com que a gente atraia mais investimento, como a gente tem, por exemplo, na São Paulo Negócios, no município de São Paulo, no estado de São Paulo tem a Invest São Paulo. São ferramentas que existem para atrair o investidor, dar uma facilidade para esse investidor, porque o investimento dele vai ser o investimento no município, no estado, que vai gerar emprego e vai gerar renda para a população. Eu já vou passar a palavra para o Eli, mas antes eu queria colocar a Zeina aqui, porque é bem a área de atuação econômica. Não é, Zeina? Como é que a gente comunica para fora, como país, como estado e como cidade? Não é? O país tem dimensões continentais, tem índices muito diferentes nas suas muitas regiões, e o quanto o chamado custo Brasil pesa em cima, por exemplo, de projetos de regiões hoje que têm uma tratabilidade maior para o negócio. Na hora de entrar o investidor, ele olha mais para o macro ou ele olha mais ali para o local onde ele vai atuar? Eu acho que as duas coisas, viu? Claro que depende do tipo de investimento que a gente está falando. Só o fato de o horizonte ser de longo prazo, claro que você tem que ter um mínimo de estabilidade macroeconômica, né? Você tem que conseguir mais ou menos enxergar para onde vão as principais variáveis do país, a inflação, juros, crescimento e tal. Acho que, nesse aspecto, temos ainda, claro,
lições de casa, aí a gente precisa ter uma gestão das finanças públicas mais responsável, tem um caminho aqui, mas eu diria que nessa questão de ter um ambiente macroeconômico mais previsível, eu acho que dá para dizer que a gente está no jogo, né? Então, portanto, e onde que a gente não está no jogo ainda? É nas questões microeconômicas, né? A gente está falando de regras tributárias, em parte vão ser resolvidas pela reforma do IVA, mas a complexidade, de uma forma geral, dos nossos marcos jurídicos, as mudanças, né? A questão de mudanças frequentes de regra, sem muitos critérios, muitas vezes com efeito retroativos. Tem uma questão também ligada... então, portanto, você não consegue nem calcular a viabilidade do seu negócio, porque uma hora a regra é de um jeito, outra hora é do outro. Aí, como é que você calcula o retorno de longo prazo, que é um cálculo essencial para tomar a decisão hoje? Você não sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Amanhã tem alguma agência, amanhã tem alguma decisão do judiciário que questiona, enfim. Tem uma questão séria no Brasil, e aí acho que São Paulo é um diferencial, né? As cidades elas têm as suas vantagens comparativas, mas nós temos um problema muito sério de falta de capital humano no Brasil, né? E até pensando assim do quanto, quando a gente fala em atração de investimentos, uma parte do trabalho é cada ente, quer dizer, cada cidade, cada estado buscar a sua vantagem competitiva, né? São Paulo tem uma questão fantástica que é de ter disponibilidade de mão de obra formada. Mas, enfim, de uma forma geral, isso é um problemão no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui, pegando o Brasil, né, sair um pouco da coisa da cidade. Ano passado, a taxa de desemprego no Brasil, a taxa média de desemprego no Brasil, foi de 8%. Primeiro, que ela é alta, estruturalmente o desemprego é alto no Brasil, em parte porque você tem uma parcela da mão de obra que não tem qualificação suficiente para entrar no mercado de trabalho, né? Ou, quando entra, é com uma remuneração muito baixa. Então, primeira coisa, já a questão da falta de capital humano bate, né? Tem um impacto muito forte no mercado do trabalho, na questão social, e, obviamente, é uma dificuldade para as empresas que precisam, muitas vezes, de mão de obra qualificada. Pois bem, desses 8%, a média do Nordeste é acima de 11%. A média do Sul é abaixo de 5%. Claro que tem várias questões aqui envolvidas, mas não tenha dúvida que uma parte delas é a formação de mão de obra.